bem provável que hoje nós tenhamos aqui muitas pessoas que nunca ouviram isso antes, ou não estão acostumadas a ouvir frequentemente. Sejam muito bem-vindos. Quem não participa regularmente aqui do grupo, por favor, levanta a mão. Está vendo? Um bom número de pessoas, né? Hoje é um dia muito especial para nós, né? É um dia de palestra aqui no Grupo São Luís de Amor Exigente, e que é o grupo mais antigo em operação aqui na cidade de São Paulo. Esse grupo funciona desde setembro de 1986. É o segundo grupo mais antigo de Amor Exigente. Uma coisa que eu gostaria de pedir para todos, por favor, observem seu celular, se ele está no modo silencioso, ouvido. A gente sempre pede isso, e sempre tem alguém que a gente precisa sair correndo e pegar o celular da mão, né? Estou brincando, mas a gente pede que, se precisar muito e está numa situação de emergência, deixe no modo vibratório, e se for atender, por favor, saia da sala. Okay? O Amor Exigente é um movimento de grupos de ajuda mútua, hoje tem alcance internacional, e que é liderado por voluntários. Todos nós estamos trabalhando aqui para que isso aqui aconteça. Somos trabalhadores voluntários. Além disso, a gente participa, a gente é filiado na Federação de Amor Exigente. Para quem não conhece o logo da FEAE, né, que a gente chama, é esse aqui, né? A Federação de Amor Exigente congrega todos os grupos, hoje são perto de 1000, a maioria deles no Brasil, mas tem grupos no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Itália, em Israel, e aos poucos vai se expandindo. Talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, justamente porque depende de voluntários capacitados. Então fica aí o convite para quem quiser se agregar nesse trabalho voluntário, sempre é bem-vindo. A essência do trabalho que a gente faz no Amor Exigente, quando a gente faz trabalho em grupo, o que nós procuramos fazer é provocar mudanças de comportamento, sejam eles do indivíduo que está tendo comportamentos inadequados, seja por falta de educação, seja por abuso de substância, não importa qual seja o motivo, seja com as pessoas que convivem com esses indivíduos. Esse trabalho, então, né, quem vem aqui sempre sabe, ele acontece semanalmente, nós fazemos reuniões de 2 horas, cada reunião tem uma primeira parte, onde a gente faz uma pequena abertura como essa, e depois nos dividimos em subgrupos de partilha. Hoje, como tem palestra, nós vamos ter subgrupos. Quem quiser participar do subgrupo, por favor, né? Semana que vem, na outra, e todas as outras quartas-feiras do ano. Nós vamos aqui com esse objetivo. A gente trabalha essas rodas de partilha com 2 características próprias do Amor Exigente. A primeira é que as pessoas recebem retorno. O que significa isso? Significa que, além de partilhar a sua dificuldade, as outras pessoas que estão na roda vão comentar, partilhar a sua experiência naquela mesma situação. A gente brinca, né? Aprender com os erros dos outros, que é a sabedoria. E é claro, a gente se baseia também nos nossos princípios, dos quais eu já vou falar mais, e nós trabalhamos também os subgrupos com metas. Tá? Cada semana, cada participante assume uma meta, né? Que é uma pequena tarefa capaz de ser feita em uma semana, para que a gente possa, de semana em semana, ir conquistando coisas boas. A metodologia do Amor Exigente, ela tem 4 pernas, 4 pilares, para a gente usar uma palavra mais sofisticada. Os 2 primeiros pilares são o que a gente chama de princípios básicos ou comportamentais, estão listados nesse banner aqui. O segundo são os princípios éticos,
né? São 2 listas de 12 princípios. Além disso, a gente trabalha com a espiritualidade pluralista e nós trabalhamos também com responsabilidade social. Nesse processo, por exemplo, é que nós temos a parceria aqui com a paróquia, que, apesar de ser uma igreja católica, ela nos permite aqui total independência, da mesma forma como nós também não temos vínculo com nenhuma autoridade de governo ou coisa do tipo. Dentro desse processo, nós temos aí, então, várias atividades que a gente faz. Nós temos, por exemplo, vocês devem ter visto ali na entrada, uma mesinha onde a gente vende livros. Esses livros são escolhidos, né, pela equipe de coordenação aqui. Então nós temos, por exemplo, esse livro verde aqui, escrito pela Dona Mara, que chama Dona Mara Menezes, que é fundadora, cofundadora do Amor Exigente, junto com o Padre Haroldo, que foi quem trouxe a metodologia para o Brasil. O Padre Haroldo, quem não conhece, está no Brasil há quase 50 anos, ele veio dos Estados Unidos, e hoje está com 99 anos, quase 100, vai fazer 100 anos em fevereiro. A saúde dele não está lá grandes coisas, ele está afastado do trabalho no dia a dia, mas ele está bem. E ele se dedicou ao suporte, né, às pessoas que sofrem com dependência desde que ele veio ao Brasil. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Instituto Padre Haroldo em Campinas, onde já foram tratados mais de 90 mil pessoas. E o terreno onde esse instituto fica, né, ele foi doado por um casal, também já de idade, cuja filha escreveu esse livrinho aqui. É um livro infantil, né? Chama-se Medo de Nada, Só Amor, que conta a história da vida do Padre Haroldo em quadrinhos para crianças. Esse livro foi lançado há um mês atrás e, junto aqui com o apoio da paróquia, nós conseguimos colocar ele aqui com 50% de desconto, apenas R$10. Então, quem quiser, nós temos bastante ali na entrada, é um excelente presente, principalmente nessa época de final de ano. Fora isso, a gente recomenda esse livro aqui, Só por Hoje, Amor Exigente, foi escrito pela fundadora desse grupo, a Beatriz Ferreira, já falecida, infelizmente se foi no começo desse ano. E nós temos mais um livro aqui, escrito por outro coordenador desse grupo, que hoje não está, mas está vivo, né? O João Batista, chama-se Dependência e Codependência na Recuperação. É mais pouco. A outra fonte que nós temos aqui para sustentar as atividades do grupo é a contribuição voluntária de quem vem aqui, né? Que infelizmente, né, a entrada é grátis, né? Como brincava o meu professor de teatro quando eu era moço, a entrada é grátis, na saída a gente conversa, né? Então, o que nós pedimos, né, é que, para que a gente possa continuar, só um minutinho, Marcelo, levantei para todo mundo ver. Isso. Essas sacolinhas, né, o Marcelo vai fazer circular, né, o que a gente arrecada ali serve, na verdade, para custear as despesas que o grupo tem, seja na formação, capacitação de voluntários, seja para a gente comprar os equipamentos que a gente está usando, microfone, projetor, tem uma mesa de som, está lá no fundo, alto-falante, se não estão me ouvindo direito. As despesas recorrentes, né, a nossa contribuição que a gente tem que dar mensalmente para a FEAE, a Federação de Amor Exigente. Então nós pedimos que, apesar de sabermos que a situação não está fácil para ninguém, né, que vocês sejam generosos. Essa dificuldade no trabalho voluntário, ela é permanente, né? Então, a Fama, a gente tem 30 e tantos anos, e a Federação de Amor Exigente, só neste ano é que está conquistando sede própria.
teve uma doação da Prefeitura de Campinas, que cedeu um terreno, foi feita a construção, está na fase final, vai ser inaugurada agora no próximo sábado, dia 1º, às 8 horas da noite. E nós estamos trabalhando todos os grupos para ajudar nesse processo. O pessoal de Maringá, o pessoal da Associação de Grupos de Amorezinhos de Maringá, conseguiu patrocínio para uma rifa, a gente estava vendo na entrada, não sei se todo mundo viu, ainda tem ou já acabaram? Ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho. Essas rifas custam R$10, o que a gente arrecada em prol da finalização da casa. E o primeiro prêmio é um carro 0 km. Obviamente não foi comprado com o que está sendo arrecadado com a rifa, mas foi doado por uma grande empresa de Maringá. Okay? Bem, voltando para nossas reuniões então, dias como hoje, dias de palestra, a gente aqui no Grupo São Luís dedica 5 ao ano a palestras. Todas as nossas palestras são gratuitas e abertas a qualquer interessado, seja participante regular deste grupo ou não, seja profissional, seja doente, paciente de outros grupos, não importa. Ok? E eu gostaria de convidar já vocês, marquem na agenda. Este ano não tem mais, mas a próxima palestra está agendada para o dia 20 de fevereiro. A nossa próxima palestrante será a Romina Miranda, talvez vocês conheçam. Ela começou no Amor Exigente há muitos anos atrás, quando ela era jornalista. Ela, durante um tempo, foi editora da revista da Federação de Amor Exigente. Depois, quando o Padre Haroldo já estava com 75 anos, ele achou que tinha que escrever um livro de memórias dele. Ela ajudou ele a escrever esse livro, que chama-se Só Uma Palavra. E depois ela enveredou pelo trabalho da psicologia, voltada para a questão da dependência. Hoje ela é coordenadora do programa Recomeço Família do Universidade de São Paulo. E ela acaba de lançar um livro chamado Codependência, até que a droga nos separe. Okay? Então ela vai contar um pouco dessa história, vai trazer o livro dela para quem quiser ter a chance de levar autografado. Deixe anotado, vai ser no dia 20 de fevereiro. Outro convite que a gente quer fazer, todo ano aqui neste grupo, a gente escolhe um dia no ano onde nós fazemos uma atividade que nós chamamos de workshop. A gente pega um sábado, dia inteiro, e fazemos um trabalho de aprofundamento em amor exigente. A gente brinca, se cada abertura aqui tem meia hora, então a gente fica um dia inteiro, são quase 10 horas, vale por meio ano de grupo. A única diferença é que essa atividade, por ser de dia inteiro, ela requer infraestrutura, principalmente alimentar. Então a gente contrata serviço aí para os coffee breaks, para o almoço, para que a gente não perca tempo aqui, se esparramando pela região da Paulista, não volta mais. E nós temos já esse workshop para o ano de 2019 marcado. Ele vai acontecer no sábado, dia 25 de maio, neste espaço aqui mesmo, a um custo de R$120. Esse custo é para bancar essa infraestrutura. Ok? A inscrição é feita pelo PagSeguro. E quem quiser saber mais, seja das palestras, do workshop, a nossa agenda de reuniões, que a gente publica todo mês, a gente recomenda que vocês acessem a nossa fanpage no Facebook. Lá tem todas as informações, na seção de eventos já tem a programação do workshop, os palestrantes, tem uma parte já confirmada, outra parte ainda não, mas o temário já está pronto. E lá tem o link também para quem quiser se inscrever, já está tudo rodando. Ok? Lá a gente divulga
quando acontecem cursos da FEAE, né? Esse ano não vai ter mais, instituições parceiras, né? E, bom, então é o canal de comunicação que a gente usa, né? E nós não temos site. O site amorexigente.org.br, ele é mantido pela Federação de Amor Exigente. Okay? Muito bem. Outra questão aqui, hoje a nossa palestra está sendo filmada, assim como muitas outras que já tivemos aqui. A palestrante de hoje concordou em ceder os direitos de imagem, pelo qual nós somos gratos. E a gente vai disponibilizar esse vídeo na próxima terça-feira no nosso canal no YouTube. Para quem não sabe onde fica isso, esse é o endereço: youtube.com/c de canal Amor Exigente. Somos. Ok? A gente pede também que quando vocês entrarem lá para assistir o vídeo, vocês passem o link para quem não pôde vir para assistir. Que vocês, por favor, cliquem no botão inscrever-se no canal, para que vocês, quando a gente publicar outros vídeos, sejam avisados pelo YouTube. Porque a gente não publica só vídeo de palestra. Às vezes tem reportagens, coisas interessantes que a gente vai encontrando, que não dá tempo de projetar aqui no grupo, e a gente vai disponibilizando. Muito bem. Até aqui os nossos recados. Agora eu preciso falar por alguns minutinhos com vocês sobre uma questão metodológica. O estudo dos princípios do amor exigente, ele, por serem 12 princípios básicos e princípios éticos, a gente vai trabalhando um a cada mês, um par a cada mês. E na última semana do mês, a gente dedica alguns minutos ao princípio ético. Normalmente, quando é dia de palestra, a gente pula isso. Só que nós temos um problema aqui de organização, que é o seguinte: a recomendação do amor exigente é que esse tipo de palestra que trata de temas que estão conectados com o que a gente faz, mas que não são baseados no conteúdo do amor exigente, sejam feitos nos meses que tem 5 semanas. De tal forma que a gente dedica, como a gente sempre faz, 3 semanas ao princípio, né? A gente estuda ele aplicado a gente, a família e a sociedade, e na quarta semana o princípio ético. Como nós tomamos a liberdade de marcar essa palestra no mês que só tem 4 quartas-feiras, então eu vou pedir licença para quem não acompanha a gente sempre, mas eu vou falar rapidamente sobre o princípio ético número 11, né? Para quem não conhece, é o princípio da honestidade. Cada princípio ético, ele representa uma virtude, né? A gente pode trabalhar cada uma delas, né? A honestidade é que visa que dentro do grupo onde a gente participa, seja na família, seja aqui no grupo, seja em qualquer outro lugar, essa honestidade em relação aos grupos onde a gente participa significa o quê? Que a nossa participação seja legítima, que essa nossa participação seja baseada na cooperação e que a gente não faça uso do grupo para obter vantagens pessoais. Okay? Isso é um tema que a gente pode trabalhar em diversos níveis, né? A gente tem uma frase famosa do filósofo Mário Sérgio Cortella, faz uma palestra inteira sobre isso, não vou repetir aqui, né? A partir da interpretação sobre o título que diz assim, que nem tudo que eu posso me convém, nem tudo que eu quero eu posso, né? E ele vai jogando com essas 3 palavras, né? Que eu posso, que eu quero, o que me convém, o que eu devo, e fala durante 1h30, né?
na verdade, explorando esse tema da honestidade. Ok? O mais importante aqui, para quem frequenta o grupo, pretende frequentar, está com a gente hoje, é assim, como consequência deste princípio, nós voluntários aqui somos voluntários de amor exigente. Nós nunca falamos aqui da nossa atividade profissional, ou usamos o grupo para fazer negócios porque tem alguém que é na mesma área, ou porque tem alguma coisa para vender, essas coisas. Não é com esse objetivo que a gente vem ao grupo. O grupo é de ajuda mútua e nós estamos aqui por amor. Muitos chegaram pela dor e depois, na medida em que conseguiram iniciar um trabalho de recuperação, resolveram retribuir isso, repassando esse conhecimento para outras pessoas. Muito bem. Acho que é só mais um aviso que faltou eu passar para vocês. Vou deixar circulando aqui para quem não conhece. Essa aqui é a revista da FEA. Vai passando. Essa revista é uma publicação mensal da Federação de Amor Exigente. Deixa passando essa para cá. Quem estiver interessado em fazer assinatura, é direto no site amorexigente.org.br/revista E, tudo junto, revista E, final de Amor Exigente. Custa R$100, recebe 12 exemplares mensais em casa. Como toda reunião de Amor Exigente, antes de passar para o conteúdo, a gente sempre convida vocês a fazermos a oração da serenidade, reflete a nossa espiritualidade. Ela está aqui nesse plano, para quem não conhece. Então, a gente se levanta, formamos uma ligação, todo mundo. Hoje não vamos fazer uma roda, porque nós somos muitos, né? Mas vamos, na medida do possível, dar as mãos, né? Lembrem que a mão direita é com a palma virada para baixo, a mão esquerda com a palma para cima. Para quem nunca se deu conta, elas formam o logotipo do Amor Exigente. Eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria. Obrigado. Podemos nos sentar? Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da nova vida. Isso. Eu sempre friso. Hoje é o primeiro dia, não dá para pensar num minuto atrás, não dá para pensar o que aconteceu para lá. A gente só tem que fazer agora para frente, sempre um dia de cada vez, certo? Porque é difícil já a gente administrar isso, né? Imagina se já fosse atropelando tudo. Nós temos aqui hoje a doutora Neliana Guzzi Figlia, é isso? Ela é psicóloga, é formada na Universidade de São Marcos desde 92. É especialista em dependência química, capacitada pela UNIAD no período de 98 a 99, ano no qual também concluiu o mestrado em saúde mental no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Posteriormente, entre os anos 2000 e 2004, finalizou seu doutorado em ciências, também pela Unifesp. Na área da educação, ela atuou por 25 anos na Unifesp e
inicialmente no departamento de psicologia e por mais tempo no departamento de psiquiatria, o departamento de psiquiatria e psicologia médica como professora. Ela é associada à MINT, que é um estudo que se faz como é que é? Na Inglaterra, né? É em inglês esse curso, e ela possui publicações de vários livros e artigos científicos. Realiza cursos de treinamento para profissionais em entrevista motivacional e dependência química, tanto como tratamento como para prevenção. Ela vai nos falar hoje sobre entrevista motivacional, que tem se mostrado um estilo de aconselhamento efetivo no tratamento da dependência química. Ela pode ser utilizada sozinha, em combinação com outros representados, ou mesmo com um prelúdio para outros tratamentos. Nesse caso, uma base motivacional para os mesmos. Por se tratar de uma abordagem que tem uma meta específica, que é resolver a ambivalência, é compreendida com caráter de intervenção breve. A entrevista motivacional ela é um estilo de comunicação colaborativo e orientado para um objetivo específico, fortalecendo a motivação pessoal para um compromisso com a mudança, reconhecendo e explorando as próprias razões da pessoa, dentro de uma atmosfera de aceitação e compaixão. Sem mais delongas, doutora, a palavra é sua. Agora está até alto, né? Tem um botãozinho do lado. Alô? Assim tá bom, já afastei aqui, acho que deu. Muito obrigada pela organização do evento, pelo convite, pela presença dos aqui presentes. E eu sou uma profunda admiradora, respeito muito o trabalho do Amor Exigente. Eu acho que é um grupo que merece todo o nosso respeito e acolhimento. E quando a Gisela me fez esse convite, eu fico muito contente, né, de poder compartilhar com vocês um pouco aí do que os estudos vêm mostrando. Ai, tá falhando, né? Mexe de novo. Oi. Deu? A entrevista, eu me preparei para falar sobre a entrevista motivacional, mas mudei um pouco o título, como conversar sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas na família. Porque é claro que é um assunto que é muito falado quando a gente tem um dependente químico na nossa família, mas nós não temos dependentes químicos na nossa família, né? Nós temos crianças, adolescentes, jovens, cônjuges, pais, mães que sofrem muito com o assunto, né? Ou que nem têm ideia do que é o assunto e um dia vão se deparar com ele. E eu acho que a ideia não é só a gente ter uma ótica curativa, é também ter uma ótica preventiva. Nesse sentido, a entrevista motivacional ajuda muito nesta conversa, né? Porque a entrevista motivacional ela não é uma escola de psicoterapia, ela não é de primazia só de uso de psicólogos, né? Ela é uma abordagem de aconselhamento, que é utilizada na saúde, na justiça, na área social, tem crescido muito na educação. E a ideia é a gente multiplicar, né? Assim, aprender, na entrevista motivacional a gente aprende muito a escutar e falar na hora certa, para a pessoa certa, a palavra certa, né? Então nós não falamos muito, mas quando falamos, falo que a gente tem uma atuação quase que cirúrgica, a gente fala aquela palavra que faz a diferença. Então vou tentar dividir com vocês um pouco
do que a entrevista motivacional, na esperança de que eu possa ir ajudar vocês no dia a dia dentro da família de vocês. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Eu começo com esse slide, né? Porque quando a gente fala de um uso nocivo de uma dependência, aí a abordagem é muito mais de tratamento, mas a gente também precisa ter um olhar para aqueles que não usam, para aqueles que fazem um uso experimental, um uso esporádico, um uso frequente ou moderado, porque aqui a gente vai falar muito numa seara de prevenção, né? E no nosso país, infelizmente, nós temos uma cultura muito curativa, muito pouco preventiva. Em alguns estudos mostram, os estudos nacionais, mas alguns estudos internacionais mostram que para cada $1 investido em prevenção nessa área de álcool e drogas, a gente tem uma economia de $10 só em tratamento, sem pensar em justiça, sem pensar em social. Então, é importante todos de nós também nos considerarmos agentes de prevenção. A diferença de prevenção e tratamento é que a prevenção vai procurar atingir o problema antes que ele ocorra, enquanto o tratamento se preocupa com ele depois, quando ele é clinicamente diagnosticado. E aqui é um ponto importante, porque quando vem a dependência química na família, muitas vezes o pai, toda a família fica organizada em torno daquele membro dependente químico e esquece os outros filhos, os outros membros que também adoecem. Então é importante a gente ter um olhar para o todo, porque toda a família sofre e adoece junto, né? Até para que o tratamento não seja só para a dependência química, né? Assim, evitar o tratamento e ter esse olhar mais preventivo, esse olhar de apoio. Quando eu comento que eu trabalho com dependência química, muitas pessoas se surpreendem e falam: nossa, mas dependência química é algo tão difícil, né? É tão difícil o tratamento, a recuperação. Isso é muito relativo. Desde a gente comparar, por exemplo, hipertensão, que uma grande parcela da nossa população tem diabetes e asma, a gente vai ver que 30% dos pacientes aderem à prescrição médica, dieta e mudanças comportamentais. E nessas doenças, 50% destes pacientes recaem, tanto quanto na dependência química. Então, a gente não está falando de uma doença que é mais difícil, que é incurável. Não, é uma doença complexa, uma doença que requer tratamento, tanto quanto diabetes, asma e hipertensão. A questão é que quando a gente fala de dependência química, fica carregado sempre de um estigma moral, né? E muito assim, a hora que ele quiser, ele para. Não é bem assim, né? Muitas vezes a pessoa, muitas vezes não, na maioria dos casos, a pessoa que é dependente, quando tenta parar, vem uma síndrome de abstinência muito grande, ou então são aquelas pessoas que nem pensam em parar, porque elas têm comorbidades psiquiátricas outras que as levaram à dependência química, como ansiedade, depressão, insônia, pânico, e a partir daí a pessoa começa a abusar de medicamentos, beber, usar substâncias, enfim. Então, é uma doença que é extremamente complexa, e por isso uma etiologia biopsicossocial, né? A gente tem que percorrer todas essas esferas para poder dar um tratamento adequado. E percorrendo todas essas esferas, a gente sempre vai falar de fatores de risco e fatores de proteção, propositadamente essa figurinha, né? Assim, um inseto tão frágil carregando um galho tão grande, né, para o tamanho dela, né? Mas a formiga é assim, um animal aparentemente frágil, que a gente pode, num pisão, acabar com ela, mas ela é extremamente forte, habilidosa, trabalhadora. E o que eu estou querendo dizer com isso? Na vida, a gente sempre vai se deparar com fatores de risco e fatores. Eles coexistem, né? Não adianta a gente querer pensar num mundo perfeito, onde só existe fatores de proteção. Isso não é real, né? A gente sempre vai falar que existem fatores de risco, fatores de proteção, e a gente vai pensar num equilíbrio dinâmico entre eles. Claro, muito melhor se tivéssemos mais fatores de proteção do que de risco, certamente.
Mas, às vezes, a realidade também é que nós temos mais risco do que proteção. Então, assim, o que é esperado? Um equilíbrio dinâmico entre eles. A gente sempre vai estar ponderando com o lado positivo e o lado negativo. E pensando nesses fatores de risco e proteção, englobando o uso de substâncias, aí a gente vai pensar quais seriam os fatores de risco e proteção que afetam aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela família, o grupo a que aquela família pertence, no caso dos jovens, a escola, no caso dos adultos, a profissão que aquela pessoa exerce, o ambiente comunitário onde ela vive, onde ela habita, e o ambiental e político, né, que vai esbarrar nas questões legais de justiça ou na falta de justiça, quando a gente pensa no risco. Então, sempre quando a gente olha para o uso de substâncias, a ideia é que a gente possa ter um olhar para todas essas esferas, tanto nos fatores de risco, quanto nos fatores de proteção. Muitas vezes, quando a gente lida com a doença, a gente só olha o que tem de negativo. Eu falo, gente, olha o que tem de positivo, porque é através do que tem de positivo que a gente consegue mudar o cenário. Então, às vezes, a família é extremamente organizada, estruturada, dá apoio, né? Mas a pessoa, o indivíduo, ele não tem um vínculo familiar. Por quê? Porque ele se uniu a um grupo de risco, né? E frequenta um bairro, um ambiente conturbado, né? Então, o que a gente tem que olhar? O que essa pessoa pode ter de bom, né? E nesse sentido, a gente poder elencar, né? Turbinar, literalmente, potencializar esses recursos e não apenas olhar o que é negativo. O que é importante quando a gente pensa nesses fatores de risco, nesses fatores de proteção dentro dos variados domínios? Não adianta a gente falar, discursar. Eu brinco, né? Eu falo assim, quer fazer previsão, né? As pessoas viram cartomante, adivinha, vai falar o futuro, né? E muitas vezes você está falando e discursando para si mesmo, para colocar para fora os seus demoninhos, para exorcizar os seus medos, mas o dependente mesmo, né? O jovem, o adolescente já desligou. Então, um discurso que fica só um monólogo não funciona. A ideia é que a gente possa ter uma conversa colaborativa, né? E aí que entra a entrevista motivacional. A entrevista motivacional, ela é uma conversa colaborativa que tem como objetivo fortalecer a motivação e o comprometimento com uma mudança pessoal. Mudança pessoal que a pessoa se permita fazer, né? Então, esse é um ponto delicado, porque muitas vezes a gente está fora do olho do furacão e enxerga tudo que o outro tem que fazer, mas o outro não quer enxergar um palmo na frente dele, né? Mas ele se permite, por exemplo, na hora que quiser eu paro, não tenho problemas com isso, está tudo bem, mas às vezes a minha turma é meio barra da pesada, né? Às vezes eles fazem umas coisas que eu não concordo tanto. Então vamos conversar sobre isso, né? E não assim, olha, tá vendo? Se afasta deles, isso é perigoso, né? Tenta entender, olha, eles fazem algumas coisas perigosas, mas eu gosto muito deles, eu tenho amizade com eles. E aí assim, você vai levantando, tudo bem, tem amizade, isso é um fator de proteção, mas quais são os fatores de risco? Comportamentos agressivos, envolvimento com tráfico, com questões ilegais, enfim. A ideia não é você dizer o que o outro tem que fazer, é agir como um espelho, refletindo o que ele está te dizendo para que ele se dê conta, né? Até que na entrevista motivacional, a gente não levanta hipóteses, a gente não interpreta, a gente não supõe, nós usamos o princípio da reflexão, né? Simplesmente nós refletimos, a gente devolve aquilo que escutamos. Para quê? Para que uma pessoa que esteja muito pré-contemplativa, uma pessoa que esteja muito em negação, se dê conta. Poxa, mas eu estou falando isso? Né? Você está me dizendo que essa turma é assim, assim, assado? Pode parecer algo assim, nossa, mas será que isso funciona? Né?
Gente, posso dizer que funciona. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai prever o futuro, dizer o que vai acontecer, o que é errado, o que é certo, a pessoa automaticamente se fecha e fica num jogo de argumentação. Quando eu olho a minha imagem no espelho, tá lá, eu não tenho muito o que questionar. Eu posso falar, gostei, não gostei, tá enrugada, tá cansada, mas tá lá, o espelho não mente, né? Então, se muitas vezes você simplesmente devolver o que ele está falando, faz com que uma pessoa que esteja muito em negação se dê conta do que ela está falando, né? Doutor, tem a ver com o exemplo? O nosso vai servir de exemplo? Sim. Eu vou avançar aqui, mas você tem algum exemplo em mente? Não, só para justamente por isso. Vou chegar lá. Eu posso falar isso porque, no meu caso, o meu filho, ele, por diversas vezes, chegou em casa estourado, não sabia o que estava fazendo, enfim. Mas a última vez ele chegou totalmente deformado, sangrando, mas ele estava totalmente alucinado, não sabia o que estava fazendo. E dormiu. No dia seguinte ele se olhou no espelho e reparou que ele já não tinha mais os dentes na frente, o nariz estava quebrado, estava todo rachado a cabeça dele, e nesse momento que ele se olhou no espelho, ele falou: me interna, por favor, porque já não tem mais controle. Ele só foi se olhar no espelho e realmente nesse momento ele pediu ajuda, porque já não sabia mais, ele não tinha serviço, Não se reconhecia. Então, esse é um exemplo claro do que você está falando. Eu só se olhar no espelho que ele entendeu. Sim. E assim, que bom que você o deixou dormir, né? Que ele se limpou, que ele foi dormir, e que no dia seguinte vocês conversaram. Por quê? Porque uma pessoa, quando chega totalmente alucinada, sob efeito, ou inuso, a família vai se desdobrar, vai falar, vai se desesperar, e muitas vezes no dia seguinte ele não vai se lembrar de nada, né? Isso é um fenômeno que muitas vezes acontece e alguns familiares falam: mas ele está mentindo, ele lembra. Não, ele não lembra mesmo, ele tem blackout, né? Isso é uma reação fisiológica do organismo, né? Muitas vezes o corpo, para não entrar em falência, né? Porque a droga exige muito da recuperação da pessoa, ele poupa algumas áreas de energia, né? Para concentrar órgãos que precisam ser ativamente funcionantes. E uma das áreas que ele economiza energia é da memória, da tensão cerebral. Então, realmente, fica um branco. No dia seguinte, a pessoa fala assim: onde eu estava? O que eu fiz? Eu não lembro de nada. Isso não é mentira, isso é real, isso acontece. Tá? Então, olhar no espelho, eu acho que tem um impacto muito grande, né? Mas deixa eu tentar fazer um exemplo. Alguém tem uma fala típica que vem na cabeça de um filho, de um familiar, uma fala que eles sempre fazem, né? Sempre fala aquela determinada frase e você fica sem saber o que dizer, né? Alguém poderia me ajudar para eu poder mostrar o que seria uma reflexão no espelho? Vamos lá. Tá tudo certo, eu vou conseguir trabalhar. Vou trabalhar amanhã, vou estudar, vou procurar. É importante o microfone que a gente está gravando. Vamos lá. Não sei se eu respondi, mas o meu filho tinha muito essa fala: mãe, tá tudo certo, eu vou conseguir, eu vou procurar um trabalho e vou retomar os estudos e vai dar tudo certo. E há quanto tempo ele está procurando um trabalho e retomar os estudos? Nos últimos 3 anos ele tentou, ele está internado há 6 meses. Então, assim, uma reflexão. Qual seria a resposta que você dá quando ele te fala essa frase, se você sente a vontade para falar? Por muitas vezes eu apoiei, falei: vai tentar, então, vamos ver o que você consegue. Mas todas as tentativas nunca foram finalizadas. Então, o que seria uma reflexão? Filho, você tem me dito isso há aproximadamente uns 2 anos. Né? Você tem me dito há aproximadamente 2 anos que vai dar tudo certo, que você vai trabalhar, e eu não estou vendo isso. Ponto. Ele tem como revidar? Ele pode falar: não, mas dessa vez vai ser diferente.
dessa vez vai ser diferente. Né? Aí como mãe, você é mãe, como você poderia se colocar? Eu não soube o que fazer, eu acho. Por isso que eu estou aqui. Né? Daí é uma hora. Estou supondo, né? Ele deve ter te falado isso. Não, dessa vez vai ser diferente. Às vezes ele disse isso. Né? Sim. E aí você, como mãe, pode falar: bom, você está me dizendo que dessa vez vai ser diferente. O que faz dessa vez ser diferente? Aí você faz uma pergunta. Porque na entrevista motivacional a gente sempre atua com a reflexão, com o espelho, mas é o negócio também, a gente não pode ficar sempre só espelhando, porque senão o diálogo nunca no espelho nós fazemos perguntas. As perguntas, elas sempre devem ser usadas em menor proporção. Mas se nesse joguinho aqui ela já fez 2 reflexões, depois de 2 reflexões ela pode fazer uma pergunta. Para que ele pense: bom, o que eu vou fazer diferente dessa vez? Eu já estou fazendo isso há 2 anos e meio, o que eu vou fazer diferente dessa vez? E aí vira tema de conversa. Não estou querendo dizer com isso que vai resolver a situação, né? Mas é melhor uma conversa que possa produzir alguma dúvida numa cabeça que não tem dúvida nenhuma, porque a cabeça do dependente químico é assim, a hora que quiser para, não tem dúvida nenhuma, né? Se você conseguir colocar uma dúvida lá, isso já é produtivo. E vai ser melhor do que uma briga, vai ser uma discussão. Mas eu vou prosseguir. Aqui, isso deu? Vídeo, Roberto. Isso, aqui. Na entrevista motivacional, fora a ideia da reflexão, né, o que norteia a atuação de um entrevistador motivacional, o espírito da entrevista motivacional, que é atuar em parceria com a pessoa, ou seja, eu não vou ser especialista, não vou dizer para o outro que o outro tem que fazer, deixar de fazer, eu vou me mostrar ali disposto a ajudar. Eu vou aceitar o que aquela pessoa está me dizendo, por mais que meu coração aperte, por mais que eu tenha que falar: olha, eu só posso torcer para que dê certo, né? Mas eu estou muito angustiada, eu como mãe estou muito preocupada, né? Mas assim, se você está me dizendo que vai tentar dessa forma, então você vai tentar e eu vou te dar esse voto de confiança. Você vai tentar trabalhar com a evocação extraindo o que aquela pessoa tem de melhor. Como eu disse para vocês, não olha só o negativo, tenta olhar o positivo também. Por quê? Porque a dependência química é a doença do prazer, nada mais. Se a gente só olha negativa a doença, a reação básica deles é: não quero. Aí quando eu fumo meu baseado, ficou tão legal, ficou tão mais tranquilo. Quando eu tomo umas beritas, ficou tão mais sossegado. Por que eu vou ficar falando de problemas, né? Então, assim, vamos evocar o que aquela pessoa pode ter vontade de conversar e falar naquele momento. E compaixão. Compaixão vai além do princípio da empatia. Muito se fala de empatia, né? De eu me colocar no lugar do outro, de eu sentir o que o outro sente, né? De eu usar os sapatos do outro. Mas os autores, que é o Miller e o Honig, né, da entrevista motivacional, eles falam: a gente tem que ir um pouquinho além da empatia, né? Para ser compassivo, você precisa ser empático. Você precisa de fato se colocar no lugar do outro. Mas o compassivo é aquele que, além de se colocar no lugar do outro, faz algo ativamente para ajudar esse outro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pensem que vocês estão dirigindo um carro e sofreram um acidente fatal. Nesse acidente fatal, vocês têm a chance de escolher o familiar que te é mais próximo, pode ser o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho, enfim, você pode escolher um familiar ou um paramédico. O que vocês escolheriam? Por que o paramédico? Ele teria uma chance de te salvar, né? Ele teria olhar, ele perceberia o seu sofrimento, ele faria algo
para resgatar a sua vida. Se você pegasse a pessoa que mais te ama ou que você mais ama, ela seria altamente empática, mas se ela não tivesse conhecimento médico, ela não conseguiria te salvar. Então, na compaixão, a gente vai um pouco além, né? Além de se comover com o sofrimento do outro, a gente ativamente tenta ajudar esse outro. Então, algumas frases só para ilustrar. Na colaboração, nós vamos trabalhar juntos. Na autonomia e aceitação, eu valorizo você e eu estou honrada por conversar com você. Na invocação, eu vou criar um espaço para você compartilhar sua história comigo e com você mesmo. Por quê? Porque eu vou sempre atuar na postura reflexiva. E na compaixão, quero entender e respeitar você e sua experiência de vida. Eu preciso honrar isso. Porque chega um determinado momento que nenhum dependente, que nunca é dependente porque quer, vira uma verdadeira prisão. E muitas vezes as pessoas não têm esse olhar, a hora que quiser para. Então é importante conversar sobre. Eu vou passar para vocês um vídeo. Pelo fato até de muitas famílias nos procurarem e pedirem mesmo, né, Liana, como é que a gente pode trabalhar esse tema preventivamente em escolas? Muitos profissionais de escolas nos procuraram, pessoas no âmbito de tratamento, conselheiros, grupos de autoajuda. A partir daí, eu e a Lívia, a gente pensou num jogo, num baralho, para estimular uma conversa. Então, pensando naqueles fatores de risco, nos fatores de proteção, naquelas diferentes áreas, a gente desenhou um baralho para ser jogado, para ser conversado com a família, e suscitar essas perguntas, essas dúvidas. Isso virá um tema de diálogo, não de catequização, não de caça às bruxas, o que é certo e o que é errado, mas uma oportunidade de conversa. Vamos mostrar o vídeo. E há quanto tempo você fica na frente do tablet, do computador, do videogame, do celular, ou preocupado com as mídias sociais? Faz essa análise de custo-benefício. Pensando nessas dificuldades que aparecem para a gente diariamente e as consequências disso, que eu e a Liliana sentamos e desenvolvemos uma alternativa para esse modo de vida, né, Liliana? Um jogo, para a gente brincar. Brincar. Tem quanto tempo você não brinca? O oráculo de prevenção, o que é oráculo? Por que oráculo? Quando você não sabe alguma coisa, quando você tem a pergunta da pergunta, você pergunta ao oráculo, ele te
E vamos lembrar que no oráculo também a gente não fala disso, mas a gente apresenta fatores de risco e proteção para que nós tenhamos condição de conhecer a pessoa e ver se no entorno dela há fatores de risco e proteção que perpassam a realidade daquela pessoa. Tudo isso regado por uma boa conversa. A ideia é que seja uma conversa colaborativa, que motive as pessoas a conversar, a se expor, a conviver com as diferenças, a aceitar sem julgar. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai falar o que é certo, o que é errado. A gente pode pensar, se propor fazer uma reflexão e aprender com o tema, mas vai muito além da informação. O oráculo proporciona um conhecimento que vai muito além da informação, que é o conhecimento de mim mesmo, do outro que está comigo e da nossa relação, né, Liliana? No meio de uma boa conversa. Convidamos você a conhecer o material e se divertir. Isso aí. Mais informações, pode entrar no link aqui embaixo para você ter acesso ao oráculo de prevenção e boas descobertas. Vou explicar um pouquinho o que é o oráculo, né? Porque assim, o oráculo é um jogo, mas ele foi, na verdade, desenhado pensando na aplicação da entrevista motivacional, né? Na ideia dessa conversa colaborativa. Isso. E aí, assim, começando nessa conversa colaborativa, a gente fala muito de comunicação eficaz, de comunicação empática, que é uma comunicação que funciona, né? E para ter essa comunicação empática, né, é importante a gente distinguir observações de juízo de valor. Uma coisa é eu falar, você sempre está errado, né? O que você está fazendo agora está errado. Porque quando eu falo você sempre está errado, ou seja, eu estou generalizando, aquela pessoa não acerta nunca, né? Olha, isso que você está fazendo agora não é legal, né? Isso lhe faz sofrer, isso te faz sofrer. É diferente, você reduz a pessoa só no lado errante dela. Distinguir sentimentos e opiniões, né? Você tem um sentimento, e o seu sentimento é soberano. Então, assim, se você está com medo, se você está triste, se você está preocupada, se você está cansada, né, você pode falar, porque é o seu sentimento, né? É diferente de você falar, olha, você me deixa louca, né? Eu estou com raiva de você, né? Assim, aí vira uma contra-argumentação, vira uma briga, né? Assim, é muito mais, vamos parar para pensar, olha, eu estou com raiva do que você está falando aqui, né? Do que eu falar assim, olha, o que você está me falando está me deixando muito magoada, né? E eu estou ficando muito triste, eu estou ficando muito preocupada com o que você está falando. É diferente, né? Volto a dizer, não estou querendo dizer com isso que vai resolver a situação, mas não joga mais lenha na fogueira, né? Abre canal para uma conversa. Distinguir entre necessidades e estratégias, né? Porque muitas vezes eu já visualizei o problema e já sei até a solução e já dou a receita de bolo. Só que o outro ainda não está nem na estratégia, ele não está nem visualizando a necessidade, né? Ele nem está achando que aquilo é necessário. Então, assim, não adianta eu falar o que ele tem que fazer. Primeiro, ele precisa entender que aquilo é necessário, né? Então, não adianta a gente se adiantar à prontidão da pessoa. Distinguir entre pedidos e exigências /ameaças. E é o que eu sempre falo, né? As ameaças só faça realmente se você for cumpri-las. Porque todo dependente químico vai testar os seus limites ao último, né? E se você fala uma coisa e não cumpre, pronto, é o cenário perfeito para ele te dominar, né? Então, assim, mesmo se com o coração na mão, você falou, olha, aqui dentro não, se você fizer isso novamente, você não vai mais poder viver nessa casa. Tenha muita consciência do que você está falando naquele momento, e se você de fato falar aquilo, cumpra, né? Não dá para... Eu sempre falo,
O sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Né? Não dá para falar um não que é sim, um sim que é não, porque daí fica um cenário perfeito para as brigas, para as desavenças e para os problemas. Né? A ênfase sempre nessa comunicação colaborativa é expressar sentimentos e necessidades de críticas e juízo de valor. Porque muitas vezes a gente fala lá na entrevista motivacional, as pessoas falam, só passa a mão na cabeça, só vai ver o lado legal, o lado motivador. Não é isso. Eu vou falar das coisas que machucam, sim, eu vou falar daquilo que é preocupante, mas eu não vou colocar aquilo como uma crítica, como um juízo de valor. Eu vou colocar aquilo como uma necessidade, como um sentimento que aquilo impacta em mim, né? O impacto que aquele comportamento, aquela reação da pessoa tem em mim, em todo o grupo familiar, por exemplo. Né? É diferente de você confrontar. Né? Porque quando você confronta, você vai tentar persuadir, você vai tentar usar do medo, você vai tentar criticar, envergonhar, e aí automaticamente a comunicação é bloqueada. Quais são os elementos fundamentais também para a gente pensar, né? Numa resiliência familiar, porque aqui é um grupo de família, né? E o conceito de resiliência, ele é importante também para a gente aprender o cenário positivo, né? Como as famílias que sofreram tanto sobreviveram às adversidades, né? Então, geralmente essas pessoas extraem o significado da adversidade, né? Elas não ficam reféns da dorice. Né? Eu tenho esse problema, então eu vou arregaçar a manga e vou enfrentar. Né? Não, como eu sou azarada, por que isso aconteceu comigo? Isso é uma cruz, isso é um pecado. Né? A gente não escolhe a casa que nasce. Né? O filho que vem, a gente tem que abraçar. Então, assim, já que está lá, está ali, eu assumi essa responsabilidade, qual que é a minha parte no latifúndio? Então, extrai um significado mesmo dessa aprendizagem, porque é fato, com a dependência química, todo mundo sofre e adoece, mas a gente aprende e amadurece bastante também, as familiares. Perceber a perspectiva positiva. Por quê? Porque na dependência química, automaticamente, quem é o familiar só vai ver o lado negativo. Não estou culpando e criticando. Né? Se a gente está nessa posição, a gente vai enxergar mesmo o medo, né? O medo da perda, da morte, da doença, da violência, naturalíssimo. Né? Só que assim, tenta fazer um esforço para enxergar também o que tem de positivo naquela pessoa, porque em algum lugarzinho está lá perdido. Né? Transcendência e espiritualidade. Os estudos são muito claros em mostrar que uma pessoa que tem espiritualidade, uma fé, uma crença, elas adoecem menos, as taxas de recuperação são bem maiores. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Tem pessoas que não têm isso. E não adianta a gente querer incutir. Né? Eu falo assim, que a espiritualidade, a transcendência é algo muito particular. Né? Então, isso pode ser conversado, mas não imposto. Né? Eu trabalho muito em consultório e já atendi vários jovens, né, que os pais eram de uma religião e falaram, eu não acredito em Deus, mas eu não acredito nessa religião, eu não gosto da religião, eu gosto de uma outra. Enfim, não vou nem citar nomes aqui. Né? E os pais não toleravam, né, a ideia de que o jovem seguisse um outro credo religioso. Né? Foi um trabalho de convencimento, mas assim, foi por meio da o jovem escolheu, que foi um alicerce muito grande para a recuperação, fora o tratamento, fora todas as questões que ele tinha para ser resolvida. Mas a religião que ele escolheu era um fator de proteção muito importante. Então eu falo, a religião é algo muito particular, a espiritualidade, a fé é muito particular. E quando eu falo de espiritualidade de fé, não necessariamente precisa ser um credo religioso, de frequentar semanalmente, de fazer rituais, não, né? Assim, muitas vezes é a fé no poder superior, é a fé na bondade, no lado positivo das pessoas. Então, tentem entender essa transcendência e espiritualidade como além de um credo religioso, né? Porque a religião é um produto dos homens. Deus é sempre falo, né? Todos os caminhos levam a Roma. Deus é o mesmo em todas as religiões, né? É que a gente escolhe estradas diferentes, mas todos os caminhos levam a Roma.
verdade, né? Porque muitas vezes no desespero a gente só enxerga uma única saída, um único caminho. Então é importante ter flexibilidade. Isso não quer dizer que eu vou ser complacente com coisas que estão erradas, não é isso, né? Mas às vezes a pessoa não quer aquele tratamento, quer um outro, quer tentar tal coisa, quer tentar tal coisa. Às vezes por esse caminho tortuoso, ele vai se colocando a dúvida e vai se dando conta. O que meu pai, que minha mãe está falando está certo, o que minha esposa falou está certo, né? Conexão aí é no sentido de encontrar a conexão que liga vocês, né? O que liga vocês nessa pessoa, o que liga essa pessoa, essa família, né? No sentido positivo mesmo. Recursos sociais e econômicos é fato, né? A gente precisa de recursos para sobreviver, a gente precisa se inserir em grupos, né? Por isso que os grupos do tráfico também são tão atuantes, é o que eu falo, né? Assim, o grupo do tráfico tem uma disciplina, uma organização que todos os serviços públicos tivessem, porque não tem, né? Assim, é muita disciplina, é muita organização. Muitas vezes a família do tráfico, infelizmente, é mais acolhedora do que os pais em casa, né? Se a gente está falando em situações de alta vulnerabilidade, parênteses, né? Estou falando, fazendo um parênteses, mas estou querendo dizer com isso que todo ser humano tem uma necessidade de se inserir socialmente, seja com um grupo de amigos, na escola, na família, no esporte, na religião, enfim, não dá para viver isolado, porque eu já atendi casos também que a família trancava o jovem dentro de casa e deixava ele ter relacionamento com ninguém, enlouquece, né? O ser humano é social. Na comunicação, usar de clareza, expressão emocional aberta, mostrar muito cartas na mesa, o que você sente, tanto de positivo quanto de negativo, e uma resolução cooperativa de problemas, né? Olha, isso que você está pedindo eu não posso fazer, mas eu posso fazer tal coisa. O que você pode fazer da sua parte? Né? Uma cooperação. Sempre quando eu falo de famílias, eu lembro muito a questão dos filhos de dependentes químicos, né? Porque eu coloco que esses são as verdadeiras vítimas da dependência química, né? Um dependente químico, ele tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não para o uso. O filho que nasce num lar como esse, ele não tem livre-arbítrio, ele já nasceu num lar como esse. Então é muito comum as crianças crescerem, né? Assim, tem as leis da família do dependente químico, que é a ANACOA, que é uma organização não governamental também, muito forte nos Estados Unidos e que começa aqui no Brasil. As leis básicas deles são: não fale, não confie e não sinta. Chama atenção para isso por quê? Porque muitas vezes as mães ficam tão preocupadas com o pai, que é dependente químico, né? E esquece dos filhos. Né? Ou então tem um filho lá de 3 ou 4 que é dependente químico e esquece dos outros que estão fazendo tudo certinho, muitas vezes fazem a organização da casa acontecer, né? Você olha, ai, meu filho é ótimo, maravilhoso, a que preço? A que custo? Talvez naquele momento ele não sucumba, mas em algum momento ele vai ter alguma dificuldade de relacionamento. Crianças, é muito comum terem dificuldades escolares, porque estão tão estressadas que vão para a escola e não conseguem prestar atenção. Então a gente precisa ter um olhar para todos os membros da família. Né? Por quê? Porque filhos de dependentes químicos, eu sempre falo, é um grupo com risco aumentado para ser dependente químico, sim, mas é o que eu falo, nem sempre filho de peixe, peixinho é. Né? Eles têm um risco também tão grande quanto desenvolver ansiedade, depressão e transtorno de conduta. Eu tive a grata felicidade de trabalhar por 11 anos no Jardim Ângela, coordenando um serviço de filhos para dependentes químicos. É uma região muito carente, uma população muito vulnerável. Né? Nós atendíamos muitas crianças, de 0 a 18 anos, tinha até alguns que eram mais de 18, porque eles iam ficando e a gente ia deixando, né? Ia acolhendo. Se eu falar para vocês que assim, o que a gente tinha de levantamento da população que nós atendíamos, desses jovens, 10% tinha envolvimento com o uso de substâncias. A imensa maioria
graves problemas de saúde mental, de relacionamento, quadros como pânico, insônia, dificuldade escolar, depressão, né? É muito comum a baixa autoestima, porque essas crianças se culpam, né? Elas não sabem direito o que está acontecendo e jogam a culpa para si. Dificuldade de relacionamento, são vítimas muito frequentes de abuso físico e sexual por parte dos dependentes e muito frequentemente se acidentam com ferimentos graves. Por quê? Porque não tem um monitoramento, né? O dependente químico está absorto ali no uso de substâncias e não tem um monitoramento adequado para as crianças, fora a questão da dificuldade escolar. Então, pensando, isso aqui eu vou passar para frente, que eu acho que é a ordem do slide aqui. Ai, eu me perdi. Acho que você abriu o pendrive, né? Eu falei, cadê o baralho? Vou voltar então. Aqui, ó. Eu queria falar do baralho, mas depois entrando daquela parte eu volto na aula, gente. O baralho ele tem 3 etapas, né? A primeira delas é mitos e verdades. E no final do livrinho tem um baralho, tem um livrinho. O livrinho dá informações como vocês podem conversar, como vocês podem olhar, se é uma questão de dependência, se é um uso nocivo, né? Enfim. E tem mitos e verdades sobre o uso de substâncias. Aqui é uma parte informativa, tanto é que essas cartinhas não estão nem na caixinha do baralho, porque assim, se precisar, conversa, né? Hoje em dia o nosso problema não é informação, nós temos muita informação disponível, né? Então, aqui tem uma parte, por exemplo, tem um mito, uma cartinha. A maconha afeta a coordenação motora. E aí vem a instrução para o facilitador. Muitos estudos demonstram que a intoxicação pela maconha compromete a capacidade de dirigir automóveis e realizar outras atividades que requeram maior atenção e concentração motora, até cerca de 10 horas após o uso. É possível ainda que alguns desses efeitos persistam até o dia seguinte, porque a maconha é uma droga de liberação lenta. As habilidades de falar coerentemente, formar conceitos, concentrar e transferir material da memória imediata para de longo prazo ficam comprometidas, além de ocorrerem importantes alterações na percepção de tempo e espaço. Quando eu falo tempo e espaço, é aquela sensação de quando você entra no túnel, o túnel parece que nunca acaba, né? Assim, a gente tem essa percepção muito clara de tempo e espaço. Quem usa maconha, por exemplo, fumou, entrou no túnel, ele está no túnel e o túnel parece que nunca acaba, porque tem uma distorção. Esse é um dos efeitos da maconha. Então, essas cartinhas, cada uma dessas cartinhas tem um mito, como por exemplo, cigarro demora para criar dependência. As crianças que os pais são bebedores pesados têm maior risco de desenvolver problemas com álcool do que as crianças que não têm pais bebedores. E aqui vai ter o mito e a explicação. Então aqui é uma parte muito mais informativa. Fora isso, né, entrando no passo 2, a gente vai falar de conversar sobre as cartas, identificando quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, né, por determinadas áreas. Depois da gente trabalhar as áreas, a gente vai pensar em prioridade, né? O que para aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa pega o baralho e fala assim, não. Por exemplo, otimismo, né? Otimismo, vocês acham que é um fator de risco ou de proteção? Proteção. Só que se usado em excesso, o otimismo pode se tornar risco. Um exemplo que ela deu da fala do rapaz, né? Sim, o excesso de otimismo pode virar uma cegueira. Então, às vezes, o que é fator de proteção para um pode ser risco para outro e assim por diante. Ou então, naquele baralho tem cartas que, por exemplo, não. O otimismo eu não colocaria como algo importante na minha vida. Eu vou deixar de lado porque eu não tenho essa preocupação. Isso está tranquilo para mim. Então, a pessoa pode, além de olhar, né, o que é risco e proteção para ela, ela também vai elencar por prioridade, o que é mais importante e o que é menos importante, né? E, a partir do momento que a família começa a jogar as cartas, ela vai separar os vários domínios, né? Que, por exemplo, são família,
indivíduo, escola, rede de pares e comunidade. Nós pegamos só 4 domínios para também não ficar algo muito extenso. Então, por exemplo, fatores de risco a gente elencou 50, né? E aí, na família, violência doméstica, maus tratos e violência sexual. Ah, isso na minha família não tem. Então, eu posso deixar fora do baralho, a gente não precisa conversar sobre isso. Ou, não tem aqui, mas tem na família do meu amigo. A gente pode conversar sobre isso, mas você já conversa com uma outra conotação. A ideia é abrir o convite para a conversa. Outro fator de risco família, rompimento, falecimento ou adoecimento na família. Né? Quando pensamos no domínio em indivíduos, então a dificuldade de dizer não, visão negativa de si mesmo, uma baixa autoestima, né? Na escola, desempenho escolar insuficiente, bullying. Na rede de pares e comunidade, a percepção de que a cultura é irrelevante ou falta de consciência ou conhecimento da comunidade em relação ao problema de álcool, tabaco e outras drogas. Aqui eu só trouxe algumas cartas para ilustrar, para vocês entenderem um pouco o que a gente chama de fator de risco. E aqui seriam os fatores de proteção. Nós elencamos 53. Né? Então, na escola, expectativas positivas e realistas, protagonismo juvenil nas tarefas e decisões escolares. Na família, expressão de afeto positiva, atenção dos pais aos interesses dos filhos, né? No indivíduo, senso de humor, habilidade para a resolução de problemas, rede de pares e comunidade, envolvimento comunitário ou identidade cultural e orgulho étnico. Aqui são só alguns exemplos, eu vou voltar novamente, porque aqui são só as cartas amarelas, em essência são risco, e roxas, proteção. Mas precisa ter aquele olhar do que é e o que não é. Né? Por exemplo, expectativas positivas e realistas. Vamos supor que é um jovem que tem uma dificuldade de aprendizagem muito grande e os pais têm uma expectativa de que ele seja um médico, um engenheiro, né? Porque eles têm condições financeiras para bancar nas melhores universidades, escolas, enfim, não deixa de ter um realismo. Né? Mas isso, né, assim, a gente pensa, bom, expectativas positivas, isso sempre é um fator de proteção, depende do caso. Nesse exemplo que eu estou dando, não vai ser um fator de proteção, vai ser um fator de risco. Percebe? Então, é isso que gera o tema da conversa. O que é risco para mim, o que é proteção? Né? E aí cada um pode falar de si, a ideia é que a família possa abrir esse espaço. Você pode distribuir no primeiro momento as cartas nos variados domínios e manipular, mas eu sempre falo, não tem para conversar tudo de uma vez. Né? Quando eu falo assim, escolhe a prioridade, vamos começar por escola? Conversa, joga as cartinhas de escola e a gente separa risco e proteção. Um outro dia, na outra semana, vamos pensar em indivíduo, né? Vamos pensar em família. Agora faltou só a rede de pares e comunidade. Então, assim, faça um ritmo, não precisa, assim, fazer tudo de uma vez. Vai ficar cansativo. A ideia é ter tempo para processar, né? Para digerir e fazer no ritmo que as pessoas aceitam, que as pessoas curtam, né, para não virar realmente uma obrigação. E aí você elenca os fatores de risco e proteção de cada uma das pessoas envolvidas ou mesmo da família. Né? E depois que você fez esse levantamento, o terceiro passo seria ter bem claro quais seriam os fatores de proteção, né, e as estratégias de fortalecimento, que eu sempre falo, o time que está ganhando a gente não mexe. Então, aquilo que está dando certo, como que eu vou turbinar, como eu vou potencializar? E os fatores de risco, né? Aquilo que está adoecendo, que está sendo sofrido, que está machucando, como que a gente vai enfraquecer esses fatores de risco? Né? Que alternativas que a gente tem para combater esses fatores de risco, para lidar com eles, porque eles vão existir, eles estão presentes ali dentro daquela família. Não adianta fazer de conta que não existe, está lá. Então, se está lá, como que eu vou enfraquecer a atuação dele? Né? Essa é uma conversa que vale a pena ter com a família. Né? Vou voltar aqui um pouquinho
Peço desculpa para vocês porque o slide, a gente teve que abrir diferente. Ou seja, eu tive que abrir o vídeo fora do PowerPoint. Eu volto agora aqui um pouco, né? O que é importante, né, quando a gente pensa no uso de substâncias? Tenha um olhar amplo, né? O uso de substâncias, ele tem bases multifatoriais, né? Não dá para a família falar a culpa é minha, né? Algumas famílias podem com muita propriedade falar a culpa é minha, mas tem famílias que não podem dizer isso, né? Às vezes a questão foi de uma comorbidade psiquiátrica, de um adoecimento, de um problema com amigos, de um grupo na escola, né? E às vezes pode ter sido dentro de casa, da família mesmo. Então a gente sempre tem que avaliar todos os fatores envolvidos naquele desfecho. Deve-se considerar sempre a interação dos recursos genéticos e dos recursos ambientais, e não um fator isolado, né? Ninguém nasce dependente químico, gente, né? A dependência química é um quadro que pode abrir ou não, conforme o ambiente, conforme as situações. Então assim, tem o gene do pai, nasceu assim. Não necessariamente. Pode ser que abra, pode ser que o quadro abra, pode ser que o quadro não abra. Então assim, por isso que a gente usa o conceito de síndrome. É um quadro que precisa ter vários critérios diagnósticos para ser identificado. Não tem um gene. Olha, esse gene é da dependência química, diferente da depressão, por exemplo, na ansiedade. Tem uma genética. Dependência química não. Muita atenção para as comorbidades psiquiátricas, porque eu sempre falo, o uso de substâncias é a ponta do iceberg. Por baixo tem transtorno de ansiedade, tem estresse, tem depressão, tem pânico, né, tem insônia. Então tem muitas coisas que podem levar a um desfecho de uso de substâncias. A atuação preventiva e de tratamento é extremamente importante e eficaz, né? Nós temos que não só pensar no tratamento, mas também na prevenção. Evitem o clima de caça às bruxas, né? A gente não tem que ficar procurando os culpados, mas sim ir atrás de soluções, né? Se o dependente químico não quer se tratar, trate você, porque a gente adoece, né? Então, muitas vezes, quando alguém da família se trata, eu falo que isso é um efeito dominó, reverbera em todo o grupo. Em algum momento você vai colocar alguma dúvida naquela cabecinha, aquela cabecinha vai se mobilizar, mas é um trabalho que exige muita persistência. Tratamento bom é aquele que o dependente aceita, né? Não é aquele que eu acho melhor, não é aquele que eu acho certo, é aquele que ele permite fazer. E muitas vezes ele vai fazer aquele tratamento, não vai dar certo, vai para um ponto, vai para outro, até que chega uma hora, este tratamento eu gostei, esse tratamento chegou no resultado, né? O que importa é a pessoa ter algum tipo de tratamento. E na prevenção, o tratamento também, não existe assunto proibido, né? Poderá as informações de acordo com a cognição, a idade, com a curiosidade, é claro, né? Se a gente pensa na prevenção, o nível de informação vai ter que ser adequado à curiosidade que a criança está trazendo. Se é uma pessoa que já tem contato, ela vai ter muito mais informações, então você precisa também estar muito mais preparado para isso, né? Mas a ideia assim, é que a gente sempre possa conversar, né? Deixa eu só ir um pouquinho para frente. A ideia agora é que a gente possa conversar um pouco, né? Para refletir mesmo, né? Veja lá, minha fala foi no sentido de poder dar sugestões, né? De poder dar algumas estratégias, algumas sementinhas aí para vocês avaliarem a prática de vocês no dia a dia. Então deixa aqui algumas perguntas para a gente poder conversar. Você promove fatores de proteção? Você minimiza fatores de riscos? Para compreender as variáveis individuais, ambientais e genéticas, ou você só aposta em uma esfera, e você estimula a resiliência familiar por meio de uma comunicação eficaz, por meio de uma comunicação empática, né? Para a gente pensar e discutir um pouquinho nesse tempo que nos resta. Eu só queria fazer Deixa eu pegar o microfone. sobre a questão anterior a essa livro.
Minha pergunta é sobre a pessoa escolher o tratamento que ela quer. E hoje nós chegamos no Dr. Ronaldo Laranjeira e ele falou que tem estudos comprovando que, independente da pessoa querer, se ela faz o tratamento, se a família leva para o tratamento, que tem resultados iguais àquela que quer. Né? A insistência da família em tratar, e mesmo que a pessoa não compreenda, ela não queira, ela tem essa dificuldade de aceitação, ela tem resultados positivos. Então, quando eu falo um tratamento bom, é um tratamento que aquela pessoa quer, né, assim, veja lá, sou uma profunda admiradora e respeito e indico e encaminho muito para os grupos de autoajuda. Mas eu já tive pessoas que falavam, eu não vou em grupo de autoajuda. E aí a família insiste, até que cria-se um colapso e aí ele não quer fazer tratamento nenhum. É meio que parecido com a religião, né? Então, assim, é importante fazer tratamento. Então, assim, por isso que eu falei, se ele não quer se tratar, procure você. Né? De fato, muitas vezes a situação está tão caótica que você precisa de uma internação. Mas avalia se realmente é necessária uma internação, que tipo de intervenção. Então, você se informar, você participar de grupos como esse, procurar profissionais que sejam especialistas, gente. A dependência química tem uma base multifatorial, é muito complexo, então muitas vezes uma opinião rasa pode provocar um estrago grande. Então foi nesse sentido, o tratamento bom é aquele que ele aceita, né? E se ele não aceita, se trate você. Muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude talvez mais frontal, né? Mais diretiva, se for para salvar a vida dele. Se a vida dele estiver correndo risco, ou se o entorno estiver correndo risco, sim, sem sombra de dúvida. Mas qual é a vida que não corre risco? Qual é a vida de uma dica que não corre risco? Mas aí, assim... Quando ele está nativo. Então, mas aí é amplo. A nossa vida também corre risco. Né? Hoje a gente vai sair daqui todo mundo pensando, eu vou voltar para minha casa, eu vou dormir amanhã, de manhã eu vou levantar e vou trabalhar. Pode ser que sim, Deus queira que sim, rezo que sim, mas pode ser que um de nós não chegue em casa, sofra um acidente. Mas você dá uma responsabilidade que a gente não enxerga, porque corre risco o tempo todo. Corre risco o tempo todo. Agora, uma coisa que eu posso... Não depende de você. E uma coisa que eu posso te tranquilizar, dependente químico é uma pessoa muito inteligente. Todos os dependentes químicos são extremamente inteligentes, por isso que mentem, por isso que são manipuladores. Então, assim, eles sabem se proteger, eles sabem se safar também quando precisa. A gente acha que não, que o pior vai acontecer, que vai... Às vezes acontece, é fato, mas não é sempre não. Eu vejo que existe o risco, mas eu tenho confiança plena na vida, que eu não tenho controle sobre a vida. Sim. Certo? Sim. Mas a hora que você fala, que você falou, só quando intervém, só quando sentir o risco, eu sinto o tempo todo. Então, eu entrego o tempo todo a vida. Entende? Agora... Na tua percepção, eu entendi. Quando eu estou falando risco de vida, é uma pessoa assim que que tem envolvimento com o tráfico, que pode colocar a vida dela em risco, que pode ser extremamente agressivo ou com ele em termos de suicídio, ou com algum familiar, de bater, de matar, entendeu? É nesse sentido que eu estou colocando a palavra risco. Tá? Dirigir bêbado, drogado, isso é um risco muito grande, isso sempre acontece, então é um risco comum. Sim, sim. Sim. As outras pessoas implicam em problemas, inclusive para outras pessoas que não tem nada a ver, e às vezes os pais têm que intervir mesmo, né? Não tem jeito. Sim, mas aí a gente tem que ter aquele lá, é um risco que a gente vai ter que ficar ponderando fatores de proteção e fatores de risco, né? Ou é um risco à integridade, à vida, à agressão, né? Aí sim, aí vai ter que ter uma outra intervenção. Meu filho trabalha, é advogado, né? O AB, tudo direitinho. E estava dirigindo bêbado e drogado, né? Ele usa maconha e bebida. Um problema muito sério de bebida. Então nós tivemos que intervir, porque estava arriscado. Aliás, a polícia pegou na polícia, né? Na lei seca.
E nós tivemos que intervir e interná-lo porque ele não estava tendo percepção de dia trabalhar, e à noite fazia confusão. Ele não estava tendo essa percepção porque ele estava trabalhando e ganhando dinheiro. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheiro, e aí? Né, como os pais, nesse caso, nós moramos em Belo Horizonte, viemos para cá, estamos dedicando, já tem 5 meses, a esse projeto. Né? Deixamos de trabalhar e estamos dedicando nosso tempo, não quisemos tirar ele daqui, porque tirar ele do trabalho seria pior. Né? Então ele foi internado há pouco tempo. E tem uma comorbidade, né? Porque agora descobriu-se que ele tem transtorno bipolar, afetivo bipolar. Né? Então, essa é a real causa. Sim, porque o bipolar, o que acontece? Quando ele encontra a substância, ele normaliza, ele fica bem, ao contrário de uma pessoa que é saudável. Né? As drogas não vão ter um impacto, né? Vai deixar ele numa rotação boa, entre aspas. É claro que depois vem a tolerância, vem a dependência, vem os problemas associados. Né? Por isso que eu falei das comorbidades. É importante estar na mão de profissionais especialistas, contar com essa parceria dos profissionais especialistas para fazer o diagnóstico adequado e tomar medicamentos. Né? O medicamento é um outro mito que se tem. Vai ficar dependente do medicamento. Fica dependente do medicamento quem toma medicamento sem precisar tomar. Agora, se a pessoa precisa tomar, vai fazer com que a saúde dela melhore. Né? Obrigada. Agora, aqui atrás, eu quero fazer 2 perguntas bem técnicas, parecem bobas, pode ser que seja mesmo. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse direitinho o que é resiliência. É uma palavra que eu não sei o significado. Claro. A segunda coisa, eu queria que a senhora explicasse o que é essa história de espelhar. Tá? Se eu digo para o meu filho, você está drogado, eu estou mostrando para ele que ele está drogado. Isso é espelhar? O que é espelhar? Obrigada. Espelhar e refletir é você mostrar não o que você está vendo, o que ele está falando. Então, assim, pegando o exemplo do filho dela, né? Assim, mas eu estou bem, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu pago as minhas contas, né? Então, assim, você está me dizendo que por você trabalhar, por você ganhar o seu dinheiro e pagar as suas contas, isso é sinônimo de que você está bem? Mas, e tal dia que aconteceu tal coisa? Aí, né, entra na nuance. Né? Você repete o que ele está te falando. No primeiro momento ele não vai ter como contra-argumentar, para depois você tocar no histórico que você tem. Por exemplo, você está falando assim, eu estou te dizendo que você está drogado, e ele está querendo esconder isso de você. Né? Ele não quer que você perceba que ele está sob efeito. Esse é um tema que é bloqueio na conversa. Né? Se você falar, você está drogado, ele vai falar, não, eu não estou. E aí vai ficar um jogo de argumentação contra argumentação. Não é produtivo. Né? Agora, eu tenho certeza que se você falar, meu filho, me preocupo muito com você. Né? Eu estou muito preocupada com você. Muda o tom da conversa. Né? Então, espelhar é você mostrar o que está acontecendo naquela relação. Não necessariamente você ficar dando previsões, dando diagnósticos ou fazendo suposições. Por isso que eu falei, se pautem nas suas emoções. As suas emoções são soberanas, é você que está sentindo. Né? Não sei se eu respondi o que é o espelhar. Respondi? Não. Pode falar, o que fica de dúvida, que a gente tem que esclarecer as dúvidas. Não é olhar no espelho. Não é olhar no espelho? Eu não sei. Pergunta para outras pessoas se elas entenderam o que é espelhar. Vamos lá. O que você entendeu? Vamos. Você pode compartilhar com a gente o que você entendeu? Deixa eu pensar aqui, que é meio difícil para mim explicar assim no meu ponto de vista, né? Mas espelhar, como você colocou, né? Fazer ele ver o que ele está falando, né? Isso. É isso que eu entendi. Exatamente. Porque ele fala uma coisa, mas na empresa ele foge, né? Exatamente. No caso do meu, apronta todo dia e todo dia ele diz que
Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Ele mente. Então, assim, eu falo para ele assim, meu filho, você mente tanto que você mesmo acredita nas suas mentiras. Então, eu acho que é um tipo de espelho que eu falo com ele, né? quando você tem essa Mas fala, eu nem sabia que era isso. quando você tem essa fala, qual que é a reação dele? Ele se cala, ele não tem um argumento. Se espelhar. Então eu nem sabia que Porque era às vezes essa a pessoa fala tanta mentira que fica tão evidente, né? E que ele passa a acreditar naquilo que, olha, você está no ponto que você está acreditando nas suas mentiras. Você. Tipo assim, eu não, você. E aí você responsabiliza o outro. Entendeu? Diga. Desculpa. Obrigada. Ela questionou também sobre resiliência. Ah, sim. Mas é que eu não sei se a mãe ia falar alguma coisa sobre espelhar. Quando fala espelhar, parece, e até foi um exemplo dado, ele se olhou no espelho e se viu. Mas a gente não é um espelho. No caso dele é um espelho físico, mas em geral é um espelho espiritual, né? É o sentir, você olhar, fazer com que ele se enxergue, como a gente é obrigado a se enxergar. Exatamente. Estou vendo aqui, assim, até que ponto eu estou protegendo ou eu estou fazendo fatores de risco? Isso é me ver no espelho, não é o espelho. Perfeito. Acho que era isso que ela fazia. Porque muitas vezes a gente quer que o outro enxergue o que nós estamos vendo, né? E aí vira um jogo de argumentação. Por isso que eu dou a imagem do espelho, né? Refletir a imagem do espelho. Tá lá, é irrefutável, você está vendo. Né? Você não está querendo que o outro enxergue o que você está vendo. Você está mostrando o que ele está te falando. Ponto. Não dá para ficar numa argumentação e contra-argumentação tão grande. Agora, bacana a tua pergunta, não tem nada de ruim a sua pergunta, não. Quando você fala de resiliência, o conceito de resiliência é um conceito que tem origem na física, né? Do elástico, né? O elástico a gente puxa, solta e ele volta para a mesma posição. Então, dentro da psicologia, a resiliência foi muito estudada porque muitas pessoas passam por muitas adversidades, né? E assim, você olha para a pessoa e você fala assim, nossa, que grandeza de alma, que grandeza de espírito, né? A pessoa passou por diversas adversidades, mas ela continua aprendendo, ela continua resolvendo os problemas, ela continua batalhando. Ao passo que às vezes você percebe pessoas que passaram por 1/8, 1/1000 de dificuldade e já sucumbem na doença. Então, a pessoa resiliente é aquela pessoa que vai extrair um significado positivo da adversidade, não que ela não vá sofrer. Por isso que eu volto para o exemplo do elástico. Quando você estica o elástico até no máximo, às vezes pode ser até que ele volte mais danificado, mas ele volta para a posição original dele, né? Assim, a pessoa consegue se recuperar, resolver o problema e seguir em frente. Só para, posso complementar a sua palavra? Eu escutei uma vez que resiliência é igual uma esponja. Você pode apertar a esponja, ela sempre volta ao normal. Ou seja, a resiliência é a capacidade de você enfrentar o problema e sair do problema e voltar ao estado normal. Exemplo, ficar desempregado, você passar por um big problema, depressão, mas você poder sair do problema e voltar novamente a você ter o seu estado normal, procurar emprego e seguir a tua vida novamente, ou seja, sair do buraco, voltar a ser você mesmo. Isso é resiliência, entendeu? E a esponja é um exemplo claro. Você pode apertar de qualquer forma que ela vai volta para a forma normal. Tá, Obrigada. Foi um exemplo que me deram uma vez que eu foi muito prático. Muito obrigada. Também pode ser persistência. Quem mais? Aqui. A minha pergunta sou eu. É que eu queria trazer uma experiência do espelho, né? Mas eu vou usar um pouco da técnica do acompanhamento terapêutico. Quando eu comecei o acompanhamento, eu recebi uma tarefa, porque eu sirvo de outro para o paciente. Então a tarefa era apresentá-lo para os grupos de autoajuda, de mutuajuda, AA, Neuróticos Anônimos, Naranon. Então tem um espaço no bairro onde funciona num dia único, 3 dias seguidos, nos grupos.
Então, fui acompanhar, falei assim, vamos acompanhar, porque tem essa tarefa para ser cumprida e nós precisamos encontrar um resultado, uma resposta. Então, vamos nos grupos, alguns grupos falam de droga, então eles entravam e recusavam. Então, eu falei, não, aqui eu não quero ficar. Então, eu falei assim, então, guarda essa experiência, porque depois nós vamos conversar sobre isso. Aí fomos no NA, no AA, a mesma situação. No finalzinho, né, sobre uma meia hora, nós passamos no grupo de neuróticos anônimos. Sentamos juntos, ele passou a ouvir, né, a escuta. Aí ele virou para mim e falou assim, agora eu encontrei o grupo que serve para mim. Ele falou assim, então, na hora que terminar, nós vamos sentar e vamos conversar. Pode ser? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Você aceitou, né? Você aceitou os não dele, você estabeleceu parceria, você foi com ele em vários grupos até ele chegar no momento e falar, este é o grupo que eu quero ficar. Isso é o que exemplifica falar tratamento bom, aquele que a pessoa quer fazer. A resposta está sempre dentro de nós mesmos, né? Sempre as respostas e as soluções estão dentro de nós mesmos. Por isso que na entrevista motivacional a gente trabalha muito com a evocação, né? Porque do mesmo jeito que tem o fator de risco, tem o fator de proteção, então eu tenho que deixar isso vir à tona, a gente só enxerga o fator de risco, tem que enxergar o fator de proteção também, né? A pessoa sabe qual é o remédio que ela precisa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como eu sei a característica que aquela pessoa é um dependente químico? Porque são tantas drogas que são lícitas e ilícitas, mas como que eu sei que aquilo já virou uma doença? Então, eu acho que é uma boa pergunta. A gente vai falar de um uso nocivo e de uma dependência. Eu vou te dar uma informação mais geral, mas depois, se você quiser, eu posso te dar fontes para você ter informação mais detalhada, tá? Mas assim, tem pessoas que vão usar e não vão ser dependentes. Então, assim, o álcool é uma substância que muitas pessoas usam, né? Tem pessoas que bebem uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, bebem 1 ou 2 taças de vinho, não necessariamente são dependentes químicas, né? Elas fazem um uso, né? Um uso nocivo já é aquele uso que está carregado de algum risco. Então a pessoa pode beber eventualmente, mas no dia que ela bebe muito e ela pode se acidentar, beber e dirigir, né? Acabar numa relação sem proteção sexual. Então, ela pode também beber, ficar agressiva e arranjar uma briga na rua. Então, já tem algumas consequências, mas ainda assim, essa pessoa não pode ser considerada dependente. O dependente, aí a gente vai pensar no leve, no moderado e no grave. E existem vários critérios, né? Hoje em dia a gente está falando de 11 critérios. E a pessoa não necessariamente precisa ter esses 11. Dentre eles, compulsão, né? Uma fissura muito grande, né? A pessoa coloca em detrimento atividades que antes ela fazia e priorizava para o uso de substâncias, tem um estreitamento do repertório, né? Antes ela fazia várias coisas, depois ela fica com um comportamento muito focado para as necessidades básicas e para o uso de substâncias, né? Ela pode ter síndrome de abstinência quando ela interrompe o uso, ela desenvolve intolerância, ou seja, se antes ela usava 1 grama, ela passa a ter que usar 2 ou 3 ou 4 gramas para ter os mesmos efeitos que ela tinha antes, como 1 grama de cocaína, e por aí vai, né? Então, assim, é um quadro já bem mais crônico, né? Com muitos mais problemas do que um uso nocivo, que é algo eventual que pode acontecer. Tá bom? Mas depois eu te passo algumas fontes de referência, tá? Eu quero fazer uma pergunta. Você comentou que o fator genético, não sei se você descartou o fator genético ou não, tá? Mas dentro do meu envolvimento no grupo, há quantos anos eu frequento o grupo, as palestras que eu tenho assistido, e a gente percebe que em muitas palestras se diz que, inclusive você mesmo citou hoje, que
o filho de um dependente químico ele tem um fator muito maior de se tornar um dependente químico. Um risco muito maior. Isso não pode ser considerado genético? Não. Não, porque, por exemplo, o filho de um dependente químico, ele nasce numa família que é disfuncional, que tem muita violência, que tem muita agressão, então certamente esse jovem tem um risco muito acentuado, né? Agora, o mesmo jovem pode nascer numa família que tem um dependente químico, mas que tem uma mãe que tem uma boa autoestima, que protege o filho, que tenta ver tratamento, que conta com o apoio, com a rede de pares. Quer dizer, o impacto nesse jovem vai ser muito diferente do primeiro exemplo. Então, assim, por isso que a gente fala de risco, né? Então, assim, existe risco, por exemplo, uma comorbidade psiquiátrica aumenta o risco de se desenvolver uma dependência química, mas não existe um gene da dependência química, né? Assim como existe um gene da doença da síndrome de Down, por exemplo, tem lá diagnosticado, né? Isso que a gente tem, assim, são pessoas que toleram melhor o álcool, são pessoas que toleram menos o álcool, né? Assim, que têm efeitos mais tóxicos ao beber, outras que bebem muito e não sentem os efeitos tóxicos, e isso pode predispor a dependência. Então, tem alguns estudos que mostram algumas nuances, mas não uma característica determinante. O filho de um dependente químico pode ter uma probabilidade maior de comorbidade que pode levar ao uso de uma substância. Por conta do meio. Por conta do meio. Né? Assim como um jovem que vem ao mundo sem comorbidade nenhuma, sem dependência química nenhuma, no histórico familiar, cresce no meio, numa comunidade de risco e se envolve no tráfico. Aí é o meio que abriu o quadro. Não tem um componente genético, percebe? Por isso que a gente fala de risco e proteção, fatores de risco, fatores de proteção. Tá? E hereditário, por exemplo, eu sempre ouvi dizer que em famílias de pessoas que têm um problema de álcool, não é só questão ambiental. A pessoa pode ter um fator hereditário que a leve a facilitar o vício. Existe uma diferença entre genética e hereditariedade? Quando a gente fala de carga genética, carga hereditária é similar, né? É o que é transmitido através dos genes, né? Agora, o que a gente tem que falar, entender assim, é multifatorial. Então, assim, numa família onde existe muito uso do álcool, isso vai gerar uma aprendizagem naqueles membros familiares, né? O que você sabe também é que tem pessoas, como eu disse, toleram melhor o álcool. Aquela pessoa que bebe e não se intoxica. Aí você vai falar assim, nossa, esse tem um risco menor de ser dependente? Muito pelo contrário, né? Ele pode até se tornar dependente porque ele não tem aquele sinalzinho que liga, opa, bebi demais, né? Assim como também tem alguns estudos que mostram, né, que os descendentes de orientais, os asiáticos, os amarelos, eles têm diminuído uma enzima que metaboliza o álcool, né? E é muito comum eles terem sintomas alérgicos, né? Então é muito comum você ver descendentes de asiáticos que às vezes tomam pouca bebida alcoólica e passa muito mal. Aí você vai pensar assim, poxa, então essa pessoa tem um fator de proteção, não vai se tornar dependente de álcool. Mesmo tendo esse fator de risco, a pessoa insiste e se torna um dependente. Por quê? Porque depende do meio, né? Das condições, das comorbidades, enfim, são vários fatores aí que estão em risco, né? E interatuantes. Gente, só antes da gente encerrar aqui, a indicação desses dois livros. Esse é de prevenção, né, para quem está interessado em prevenção, é um livro mais técnico, voltado para profissionais. Esse é o Oráculo, né, que é um jogo, é um baralho interativo. Eu trouxe poucos exemplares aqui, mas para quem tiver interesse, entra no site da editora e com esse código vocês conseguem comprar por um preço bem mais em conta. Tá? Qual é a idade desse oráculo? A partir dos 10 anos de idade. A partir dos 10 anos de idade, o que a gente indica. E adultos, mas... Adultos aí, depende do interesse.
limitação, não tem limite. Não tem limite de idade. Né? E deixo aqui meu muito obrigada a vocês, espero ter contribuído. A doutora deixou aqui alguns folders de cartão, né, que eu vou depois distribuir para quem precisar, e do livro. Pois é, gente, eu embalei a falar e esqueci. Só queria passar uma vista rapidamente. Está o livro aqui. Só para pegar aqui. Isso, eu esqueci. Não sei se brevemente. Tem um livro que eu trouxe, Né, que é esse projeto dos filhos de dependentes que eu falei para vocês, de 0 a 18 anos. Quem tiver interesse, deixa o nome, o e-mail aqui e a gente vai fazer um sorteio. Eu vou distribuir um exemplar para vocês. Desculpa, eu tinha feito isso antes, acabei esquecendo. Doutora, uma lembrancinha aqui do nosso grupo para você. Espero que você